Olá, sou Tainá Lopes de Oliveira, do curso de Farmácia, e estou no 4º período. Hoje, na disciplina de Saúde Coletiva 3, eu vim falar sobre a malária e sua respectiva vacina. A malária é uma doença infecciosa parasitária que afeta os glóbulos vermelhos do sangue. É uma doença evitável, detectável e tratável, que se apresenta mais comumente em regiões pobres. A doença causa impactos socioeconômicos, representando uma grande carga para a receita de países onde a endemia e demandando ainda mais esforço dos serviços de saúde local. Todo ano, cerca de 430 mil pessoas morrem por causa da malária. Entre elas, 70% são crianças, com menores de 5 anos de idade. A doença é causada por parasitas do gênero Plasmodium, dos quais há 4 espécies principais: Plasmodium falciparum, Plasmodium malaria, Plasmodium vivax e Plasmodium ovale. O P. falciparum é a principal causa da malária clínica grave e de mortes. Estima-se que a metade da população mundial esteja em risco de se infectar com o parasita. O parasita é transmitido através da picada da fêmea do mosquito Anopedes infectado. O período de incubação da malária varia de acordo com a espécie de plasmódio. A malária não pode ser transmitida pela água. Esses mosquitos geralmente picam entre o anoitecer e o amanhecer. Uma vez que o mosquito infectado pica o humano, os parasitas viajam até o fígado, onde se multiplicam e entram nas células vermelhas do sangue. Dentro dessas células, os parasitas se multiplicam rapidamente até ela e se rompem, liberando ainda mais parasitas na corrente sanguínea e manifestando, nesse processo, os sintomas típicos da doença. A malária começa como a gripe, com os primeiros sintomas surgindo entre 9 e 14 dias após a infecção. Os sintomas incluem febre, dor nas articulações, dores de cabeça, vômitos frequentes, convulsões e coma. Se a malária simples não for tratada, ela pode se tornar grave. Anualmente, cerca de 8 milhões de casos de malária progridem para o tipo grave da doença. Mortes por malária podem ocorrer devido a danos cerebrais ou danos aos órgãos vitais. A redução das células vermelhas no sangue pode causar anemia. O diagnóstico da malária é feito rapidamente por meio de teste da tira reagente ou por meio da observação do parasita em microscópio em uma amostra de sangue. Entretanto, testes rápidos nem sempre são disponíveis. Microscópios nem sempre são efetivos. Por isso, diagnósticos baseados em sintomas ainda são comuns em grande parte do mundo em desenvolvimento. Isso significa que os países são frequentemente diagnosticados de forma errônea e as verdadeiras causas de seus sintomas permanecem sem tratamento. Isso também indica que os medicamentos antimaláricos são utilizados em excesso em alguns casos e desperdiçados quando extremamente necessário. A primeira vacina contra a malária
a chegar aos ensaios clínicos finais, teve seus resultados revelados por um estudo publicado na revista The Lancet, na véspera do Dia Mundial da Malária. A vacina vem sendo desenvolvida por 20 anos, a custo que já passa de 1,5 bilhões de reais. Os resultados das pesquisas desenvolvidas mostram que a vacina funciona melhor em crianças, a partir de 5 meses de idade, do que bebês mais novos. Isto é um problema, porque desta forma a vacinação não poderá ser encaixada junto com a imunização contra a difteria, o tétano e coqueluche. Além disso, a proteção oferecida pela vacina enfraquece com o tempo, o que significa um retorno posterior será necessário. Durante os testes, cerca de 16 mil crianças em 7 países africanos receberam 3 doses da vacina, mais o reforço. O grupo que recebeu 3 doses com idades de 5 a 17 meses apresentou 36% a menos de casos de malária quando tinha 4 anos de idade, em comparações com crianças não imunizadas. No primeiro ano, após a vacina, a redução havia sido 50%. As 3 injeções não foram bastantes para proteger contra a malária mais grave, mas o reforço resultou em 32% menos casos severos. Entre os bebês com menos de 5 meses que receberam as 3 doses, verificou-se uma redução de 26% no número de casos nos 3 anos seguintes, mas essas crianças não ficaram protegidas contra a malária mais grave. Segundo a equipe à frente da pesquisa, a vacina pode reduzir os casos de malária em cerca de 30% na África. A Agência Europeia de Medicamentos vai analisar os dados e, se forem satisfatórios, a vacina pode ser licenciada. Neste cenário, a Organização Mundial de Saúde poderia, então, recomendar seu uso. Brian Greenwald, o autor do estudo e professor da Escola Higiene e Medicina Tropical de Londres, disse que estava um pouco decepcionado com os resultados dos ensaios clínicos. Nunca chegaríamos a um sucesso visto em vacinas contra o sarampo, com 97% de eficácia, mas esperava resultados mais animadores, diz o especialista. O pesquisador explica que o parasita da malária tem um ciclo de vida complicado. Em mais de 50 mil anos de experiência, ele aprendeu a iludir o sistema imunológico. Atualmente, não há vacina licenciada contra a malária. Cerca de 1.300 crianças morrem por dia na África subsaariana devido à doença. A RTS S/AS01 é a primeira vacina contra a malária a chegar em ensaios avançados e mostrar qualquer sinal de trabalho em crianças pequenas. Os cientistas se dizem satisfeitos por chegar a essa fase do desenvolvimento de uma vacina. Por enquanto, o tratamento mais eficaz para a malária é uma terapia combinada à base de artemisina. A terapia tem baixo nível de toxicidade, poucos efeitos colaterais e age rapidamente contra o parasita. A maioria dos países africanos alterou oficialmente esse protocolo para tratar a malária com medicamento, mas em muitos países em que a MSF trabalha, a quantidade de artemisina disponível é escassa. Países com sistema de saúde enfraquecido têm pouco recurso para oferecer cuidados à população. Isso resulta em um ciclo vicioso. A falta de estrutura impede o tratamento, impulsiona
a incidência de doenças.